banco precisa diversificar as suas fontes de recursos. Claro. Qual é o papel esperado do BNDES nesse governo? Assim, hoje a gente, se olhar as três principais políticas, os planos estratégicos do governo, pensar lá o PAC, se você pensar na Nova Indústria Brasil, que é a política industrial, se pensar no plano de transformação ecológica, o banco ele tem um papel preponderante nos três planos. Então, assim, para a gente poder dar conta dessa responsabilidade, né, desse papel esse retorno desse papel que a gente sempre teve, é importante que a gente tenha o nosso funding, a gente consiga fortalecer o nosso funding. Isso passa por uma diversificação das captações e, assim, acho que é nesse contexto que essa discussão da LCD, ela entra. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho hoje a alegria e honra de receber meu amigo Daniel Wilcox, que vai me corrigir aqui se eu falei o nome dele errado, porque eu sempre costumo errar. Mas é um grande prazer poder receber ele por aqui. Vamos conversar hoje sobre a letra de crédito do desenvolvimento, que é uma inovação institucional fantástica que vai ajudar o BNDES, não só o BNDES, os outros bancos de desenvolvimento também, a poder captar mais recursos para investir em temas de interesse nacional, de desenvolvimento do Brasil, de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade econômica em geral, né? Tenho certeza que todo mundo que assistir a conversa aqui vai gostar muito. E antes de começar, fazer um agradecimento à Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, que é a patrocinadora aqui do nosso podcast, né? Sem a AFBNDES não estaríamos aqui. Já completamos mais de 100 episódios. Também convido a todos a assistirem esses episódios que estão realmente brilhantes, né? Não pela minha participação, mas pela participação dos entrevistados, que são pessoas incríveis. Assim, cada episódio eu aprendo mais, cada entrevistado dá uma aula magna, né? Incrível a qualidade das pessoas que a gente tem, tanto no BNDES quanto nos outros bancos de desenvolvimento e nos quadros do setor público brasileiro. Assim, eu não me canso de ficar impressionado com a qualidade das pessoas que a gente tem, né? Eu nunca trabalhei em setor público, sempre trabalhei em setor privado, né? Mas estudei muito setor público, a importância de um bom setor público para o desenvolvimento do país. Mas, enfim, sem mais delongas aqui, já vou dar as boas-vindas ao Daniel, agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, Daniel, e já te passo a palavra. Se puder começar se apresentando um pouco, falando da sua trajetória, para quem não te conhece, também seria legal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Para mim é um prazer muito grande participar agora ao vivo aqui do podcast. Acho que durante 2 anos eu participei um pouco nos bastidores, ajudando no roteiro, na sugestão de temas, mas nunca tinha participado. Então, para mim é uma alegria muito grande. Acho que eu sempre fui um incentivador, um entusiasta desse projeto podcast. Você estava tão presente que eu estava crente que a gente tinha conversado no podcast de tanto que a gente foi, né? A gente já participou de roteiro, a gente já fez post no seu blog, mas assim, participar, nunca participei diretamente e fico muito feliz, sou assim, entusiasta do projeto e minha felicidade muito grande dele estar dando tão certo e está sendo tão útil, né, para as discussões relativas ao banco, para as discussões relativas ao desenvolvimento em geral, né? E assim, por ser esse canal, assim, no fundo, assim, que a gente é muito carente desse tipo de discussão de maneira clara, ampla. Então, assim, eu já tenho vai fazer 21 anos de BNDES. Eu sou economista, formado na UFRJ, fiz mestrado na UFRJ, depois fui fazer o meu doutorado na Unicamp e entrei no BNDES em 2004. Nesse BNDES eu já passei por diversas áreas, comecei pela área que hoje é a área antigamente a área de operações indiretas, hoje é a área de canais digitais, passei pela área de indústria, passei pela área de infraestrutura, enfim, setores de gás, óleo e gás, bens de capital, tanto na parte operacional quanto na parte de estudos setoriais. E desde 2023, com a nova administração, eu assumi a chefia do Departamento de Análise e Avaliação de Política. É um departamento que está dentro da área de planejamento e pesquisa econômica. A gente tem uma função, né, assim, um pouco contribuir para o fortalecimento da capacidade de formulação de políticas do banco, né, que é uma característica
dessa administração e também fazer a parte de avaliação, de monitoramento e avaliação de política, da parte de acompanhamento de indicadores de efetividade, eficácia, as análises de impacto da ação do BNDES através dos, né, dos estudos econômicos. Vocês têm um departamento de pesquisa estrito sensu ou tem várias áreas de pesquisas espalhadas? Como é que é? Não, vamos lá. Nós, historicamente, na área de planejamento e pesquisa, a gente tem um departamento de pesquisa, tinha sempre, historicamente, um departamento de pesquisa econômica, hoje chefiado pelo meu colega Gilberto Borsa. E eu tenho agora este departamento, que é um departamento novo, que foi criado nessa gestão, que é um departamento de política pública, mas que conversa com a parte, né, mais de política e um pouco de acadêmica na parte setorial, análise macro-setorial, que a gente faz lá também. E tem as unidades nas áreas operacionais que são responsáveis pelos estudos setoriais, que são uma longa, né, tradição do banco, né? De produzir conhecimento, né? Exatamente. Então, hoje, assim, com as publicações que o banco historicamente teve, né, a revista do BNDES, o BNDES setorial, que a gente também faz parte da nossa, das diretrizes aqui da nossa, da gestão aqui da nossa área de planejamento, o fortalecimento dessas publicações, o fortalecimento dessas publicações, né, do BNDES setorial em especial. Boa. Então, assim, nesse departamento que a gente acaba estando mais próximo, mais ativo nas discussões, todas relativas ao fortalecimento, né, do BNDES, né? Bom, fantástico. Bom, nosso tema-chave aqui, a gente vai falar de tudo, né, de tudo isso, mas o tema-chave aqui hoje são as letras de crédito ao desenvolvimento, que é um novo instrumento que vai ser usado pelos bancos de desenvolvimento no Brasil, não só o BNDES. Acho que a gente podia começar pelo começo, talvez, Daniel, se você quiser, inclusive, contextualizar a ideia desse instrumento no plano mais geral do novo BNDES, né, ligado à questão de sustentabilidade ambiental, de inovação, né? Então, explica, começando pelo começo, o que é essa letra de crédito ao desenvolvimento, para quem não conhece, como é que as pessoas podem investir nisso, como é que elas podem comprar, para onde vão os recursos, como é que funciona a mecânica, né? Vai lá. Então, vamos lá. Essa é uma discussão que não é nova, né? O banco tem uma batalha já antiga de tentar criar esse instrumento. Um instrumento é um título que seria uma captação a mercado, né? A taxas de mercado, né? É um título incentivado, né? Como outros, né? Que existe para outros setores, né? Tem como o LCI, LCA, então, tem a LCD, né? E tem a LCD, que seria a letra do desenvolvimento. Então, as discussões com o legislativo começaram, se não me engano, em 2018, mas obviamente que, né, o debate público no legislativo não avançou. A gente retomou no início de 2023 esse projeto, e a gente começou as discussões com o executivo no início de 2023, tivemos um longo debate com as várias esferas, com os vários ministérios envolvidos, conseguimos chegar num termo de projeto de lei. Assim, foi um projeto de lei, foi um projeto de governo, tá? Ele não envolvia só a criação da LCD, tá? Ele originalmente envolvia a criação da LCD e o que a gente chama da diversificação dos indexadores do FAT. Né? Hoje o FAT é remunerado, né, só pela TLP e um pedacinho pela TR, e a partir da aprovação da sanção da lei, o FAT pode ser, né, remunerado não só pela TLP, mas por outras taxas de mercado. Até para as pessoas entenderem melhor, Daniel, acho que até valeria a pena a gente dar um passo atrás e explicar o que é o FAT, né, como é que isso dá o funding no banco, né, se puder, sem querer abusar da sua boa vontade, dar um passo atrás de maneira bem simplificada, resumida, assim, né, falar um pouquinho do funding do banco e do FAT, como é que isso aparece nessa história toda, né? Então, o FAT é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ele é um percentual da arrecadação, né, do PIS/PASEP. Isso a gente vai mudar com a reforma tributária, mas assim,
mas hoje é um percentual É uma parte do PIS que vai para funding do BNDES. Exatamente, vai para o funding do BNDES, assim, o FAT é usado para várias outras coisas, pagamento de seguro-desemprego, abono, etc. E também, a gente chama lá de programas ou projetos de desenvolvimento, que é para ser captado pelo banco, e o banco fazer o seu, né, o apoio aos projetos de desenvolvimento, né? Então, esse tem sido, né, o principal funding do banco. A gente teve aquele período ali, 2009, 2014, que teve aportes do Tesouro, né? Após a crise de 2008, foi necessário os aportes do Tesouro, enfim, que a gente já pagou de volta. Já está quase 100% pago de volta, tem um resíduo ainda que até 2031, se não me engano, a gente conclui os pagamentos, mas hoje o FAT é a principal fonte de recursos do banco. Quer dizer, a novidade que impacta, não é tão novidade, mas que impacta diretamente, né, o volume de recursos para o FAT, é que a partir da reforma da Previdência de 2019, o FAT passou a ser utilizado para, como é que chamam na lei, para pagamento de outras despesas previdenciárias. Então, de maneira bem direta e resumida, ele pode ser usado para cobrir despesas previdenciárias. E ele tem, na verdade, Paulo, ele tem sido usado desde 2021. Desde 2021, ele tem sido usado, tem sido chamado os recursos do FAT para as retiradas da Previdência. Então, só para você ter uma ideia. A quantidade de recursos que vem para o BNDES é decrescente, eu imagino, né? Do que tem vindo do FAT ano a ano é decrescente, ou não? O que tem vindo do FAT para o banco, não é que ele seja, na verdade, porque não é questão de ser decrescente, né? Isso é muito relativo ao próprio tamanho que o banco deseja ter e os seus desembolsos, né? O que a gente costuma dizer é que, na verdade, né, a expansão dos desembolsos do BNDES, pelo menos aquilo que pelo menos que após 2023, né, os objetivos da administração mercadante e do próprio governo federal, o papel que o BNDES passou a ter novamente após 2023, claramente o FAT, o banco precisa diversificar as suas fontes. O FAT sozinho fica pequeno, né? Não dá mais conta, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, entre 2020 e 2023, foram retirados do FAT para fins de gasto previdenciário. Previdência, foram 47 bilhões de reais aproximadamente. Tá? E as previsões, aí eu estou usando esse número oficial, publicado na LOA. Tá? A previsão até 2028, entre 2024 e 2028, é de 92 bi. Caramba! Então, de fato... E do FAT, quanto que vai para o BNDES por ano? Você tem esse dado aí fácil? Ou ele é público? Não, ele é público. Ele é público. Eu posso dizer aqui, ó, por exemplo, 2019 foi 18 bi, 2020 17 bi. Não é muito, não. Por aí. 23, 22 bi. Tá. Obviamente que o banco, né? O banco já tem uma carteira enorme, né? Então ele já vive da rentabilidade dos projetos dele. Retorno das operações, então a gente tem o retorno, tem o que entra. Mas de fato, assim, que a gente pode afirmar assim, com segurança, Paulo, assim, existe um desequilíbrio estrutural no FAT. Tá? Então, essa é uma questão, isso já foi vocalizado pelo presidente do banco, pelo próprio diretor, o Nelson, na mídia, que pelo próprio ministro do Trabalho, assim, é um problema estrutural do FAT, enfim, é uma discussão em aberto. Tá? Mas, assim, por conta disso, o banco precisa diversificar as suas fontes de recursos. Claro. Então, isso é fundamental para a gente. Né? Assim, pensa só, né?
qual é o papel esperado do BNDES nesse governo? Assim, hoje a gente, se olhar as 3 principais políticas, né, os planos estratégicos do governo, pensar lá o PAC... na verdade, é o novo PAC, né, que é mais focado em transição ambiental e energética. O novo PAC, se você pensar na Nova Indústria Brasil, que é a política industrial, se pensar no plano de transformação ecológica, o banco ele tem um papel preponderante nos três planos. Então, assim, para a gente poder dar conta dessa responsabilidade, né, desse papel esse retorno desse papel que a gente sempre teve, é importante que a gente tenha o nosso funding, a gente consiga fortalecer o nosso funding. Isso passa por uma diversificação das captações, e assim, eu acho que é nesse contexto que essa discussão da LCD ela entra. E só mais um dado, Paulo, né, nessa linha, que assim, só é importante que a gente dá o contexto, dá um pouco dessa visão geral da estratégia do banco, né? Se a gente for olhar os números do BNDES, só para dar uma ideia aqui, tá? Legal, é bom, isso é ótimo. Se a gente for olhar aqui o comportamento aqui dos ativos do BNDES, o que a gente observa, tá? Vamos pensar aqui, pensando no volume total de ativos com proporção do PIB. Eu não preciso nem te falar dos números absolutos, não, só para mas eu que é 400 bi, o tamanho do ativo do banco, é isso? Da seria uns 7% do PIB, por aí. Exatamente. Você está bom de conta, Paulo. É aí que eu queria chegar. É que as contas estão redondas, porque o PIB é 10 trilhões, então está tudo meio redondo, né? Isso. Mas se você for olhar o comportamento do ativo do banco, assim, a gente pega lá, em 2015, o ativo do banco com proporção do PIB estava em torno de 16%. Caraca, 16%, caiu pela metade, impressionante. E aí a gente vem desde 2015, 2016, nitidamente, assim, isso a gente pode falar de maneira bastante direta, a gente vem num processo de contração, de encolhimento do banco e de contração dos seus ativos, atingindo ali em 2022 algo em torno dos 7% que a gente está comentando aqui. O dado que eu tinha de empréstimo era 4% do PIB em 2012, 12, 13, caiu para 1% menos de 1% do PIB de concessão de empréstimo por ano, e agora estaria indo para 2%. Né? Eu vou chegar exatamente nesses números, você tá bom de número. Mas assim, o fato é que, né, assim, vamos juntando as coisas, né? Assim, a gente vem num processo de contração de ativos, de encolhimento do banco, desde 2023, a administração conseguiu estabilizar nos 7%. 7% é um número, pensar assim, numa média histórica do banco, é algo que a gente pode pensar num patamar confortável, né? Essa é boa pergunta. Qual é a média histórica? Você tem esse dado, assim, dizendo anos 80, 90, 2000? Eu não tenho... É algo como 10% do PIB? Para te dar um exemplo aqui. 2000 era 8% do PIB. 8% em 2000. 96,5% do PIB. Tá, entendi. Isso aí ele vai de nessa... 5 a 15. Tá. Isso, ele vai nessa média, claro que depende aí do que aconteceu em cada ano, mas ele vai nessa média ali até 2007, 2008, enfim, com a crise, de fato, o banco legal. É chamado a cumprir um papel. Agora, se a gente for olhar os desembolsos do banco, você tem toda a razão. Assim, ele também, quer dizer, se a gente for olhar esse processo de encolhimento do banco para uma outra dimensão, né, a dimensão dos desembolsos, ele também tem se contraído, pensando assim, com proporção do PIB, né? Para 2015 ele estava em 2,3% do PIB. Ele, de fato, já foi 4% lá em 2010, 2012. E ele vem caindo, e a administração, a gente pegou lá em 2021, ele estava 0,7%, tá? Nossa, 0,7%. Exatamente. E chegou em 2022, essa administração pegou o banco com 1%, né, do PIB, dos desembolsos do banco com percentual do PIB, e conseguiu reverter. A gente, 2023, a gente já conseguiu aumentar um pouquinho para 1,1%, e hoje a expectativa é que em 2024 a gente atinja 1,3%.
1,3. Isso um pouco dialoga um pouco com uma meta aspiracional, né, de atingir lá os 2% do PIB. O problema é que o PIB está crescendo também, está dificultando a vida de vocês, né? Porque o PIB indo a 12 trilhões, daqui a pouco 1% é 110 bi, né? O 2% vai ser 220 bi, né? Assim, se você me permite só mais um dado, né? Então a gente tem que olhando as dimensões, né? Para entender essa evolução do BNDES, e a gente chega aqui também em 2023 e consegue ampliar os desembolsos do banco, só para te dar uma ideia, né? Comparando semestre contra semestre, que era o dado divulgado, né? Semestre 24 contra semestre 22, todos os nossos indicadores de operacionais, né, as consultas, as aprovações de desembolso, a gente obteve crescimento. Por exemplo, em relação ao primeiro semestre de 22, as consultas cresceram 146%, né, as aprovações 107%, os desembolsos 47%. Né? Sempre lembrando que o crédito tem um ciclozinho operacional, né? Tem o ciclo de aprovação, contratação, depois isso acaba se traduzindo em desembolsos ao longo do tempo. E também, assim, isso também se traduziu, né, nos desembolsos por setores, né? A gente praticamente conseguiu ampliar o apoio a todos os setores. A infra, né, pelo menos os 4 grandes setores, né? Infra, o agro, né, e serviços, e indústria, que eu acho que é um dado importante, já divulgado, que o banco conseguiu também. Tem crescido muito, né? Exatamente. Então, enfim, fora os temas transversais, exportação, enfim. Então, assim, é claro que para dar conta dessa estratégia, assim, né, considerando esse desequilíbrio estrutural do FAT, o papel que o banco tem, né, o crescimento dos recursos, a gente precisa, de fato, diversificar a fonte de recursos, que passou por essa discussão da LCD, que a gente entende que é um passo muito importante para o BNDES, tá? Muito importante, como te falei, era um projeto antigo, a gente retomou esse projeto no início de 23, a gente passou por um longo ano de debates, né, com o executivo. O projeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional no final de 2023 e início de 2024, e passamos pelo debate no Legislativo. Como eu falei, é um projeto que não envolve só a criação da LCD, né? É um projeto que envolve também a diversificação de indexadores do FAT, né? Isso já passou, isso está valendo já, Daniel? Isso já passou. O projeto de lei foi sancionado pelo presidente Lula. Tá. E os indexadores então, agora são o TR, essas coisas já está funcionando. TR já tinha, né? TR foi uma medida do início de 2023, a gente uma fração do FAT, 1,5%, né? E especificamente para um período, né, circunscrito até 2026, e para a inovação. Isso já tinha sido, essa medida já tinha sido, essa emenda já tinha passado. Isso que dá o funding desses recursos que vocês estão emprestando para a inovação só com TR, que é uma super taxa só com TR é isso. Só com TR é esse funding. Mas os funds, os indexadores são, além da TLP, tem a Selic, tem a taxa pré de 3 e de 5 anos, que são as taxas da LTN, né? LTNB, né? Então... a NTNB, a NTNB é o juro real, né? Da LTN, né? Da taxa pré da LTN e da LTN. Isso. A TLP que é a NTNB, né? E aí, mas aí como é que é? Vocês têm que remunerar o FAT seguindo esses indexadores, dependendo de onde vocês alocarem os recursos? Exatamente. A gente aí tem um processo interno de definir para onde a gente vai utilizar esses indexadores, né, em que segmentos, né, para que tipo de operação. Claramente, por exemplo, existe uma vantagem da TLP em projetos de mais longo prazo, por outro lado, para operações mais curtas, né, e eventualmente para micro, pequena e média empresa, uma taxa fixa é mais adequada. Né? A gente um pouco tentou dar, assim, novamente, Paulo, isso é muito importante, até por conta das críticas que o banco sofre, né? São taxas de mercado. É tudo mercado, com exceção da TR, a TR que é para inovação. Agora, na verdade, Daniel, estou pensando aqui, se a gente colocar que vem 20 bi de reais só do FAT, é muito pouco, né? Se você tem uma meta aspiracional de 200 bi de reais de empréstimo do BNDES, apenas 10% do fluxo num ano viria do FAT, né? Que é 20 bi. A gente ainda teria recursos, né?
do retorno das operações, que eu não tenho aqui de cabeça, mas é um volume importante. Mas sim, assim, a gente dá para ter uma ideia da escassez. A gente retomou a captação externa, tá? Isso é um ponto muito importante. Nos últimos anos do governo anterior, tinha parado, né? Empréstimo parado, mas parado. A gente retomou. Claro que sempre, historicamente, foi um funding complementar, mas é um funding muito importante que a gente também retomou. Então, a gente está reconstituindo as nossas fontes de financiamento exatamente para poder dar conta dessa expansão e desse papel que o BNDES passou a cumprir novamente, né? Então, voltando assim, os indexadores do FAT não são um funding novo, né? É o mesmo funding, mas ele nos dá maior flexibilidade e permite que a gente tenha taxas mais adequadas ao tipo de público, né? Porque um pouco o que a gente observava na TLP, assim, certo, né, tinha uma certa volatilidade, né? Desculpa, assim, a conversa está ficando meio técnica aqui, mas vamos ligar até aquela SAP, né? Então, a TLP, para as pessoas que não conhecem, é uma média de títulos públicos de longo prazo, indexados por IPCA, né? Então, essa ideia de que vai replicar para os tomadores do BNDES a mesma taxa que eles pagariam no mercado, tomando dívida de instituições privadas, né? Que a gente chama de TLP, é uma média de preço de título do mercado de título público. Né? Exatamente. Ela veio em substituição até JLP, né? Que era uma taxa com uma outra dinâmica. Ela foi sendo implantada, né, aos poucos, né? Ela tinha um fator de redução até que ela foi implantada plenamente em 21. Então, assim, isso não é funding novo, mas é importante porque nos dá flexibilidade na nossa gestão do nosso funding, né? E adequando mais ao tipo de tomador. A LCD não, a LCD é um funding novo. Então, qual é o passo? Então, deixa eu contextualizar aqui. Qual é o passo a passo aqui da LCD, né? Então, assim, só para dar as características mais gerais, Paulo, a LCD é um título, né, doméstico de renda fixa, ele tem um benefício tributário tal qual outros títulos, tá? Ele não é não tem nada específico em relação à LCD que não tem outros títulos, né? Então, tem o benefício tributário à pessoa física e a redução, na verdade, você zera a alíquota para a pessoa. Você não paga imposto de renda, né? Como você comprar uma LCI ou uma LCA, se comprar uma LCD, você não vai pagar imposto de renda sobre o você ganho tem isenção do imposto de renda da pessoa física e a redução da alíquota da pessoa jurídica. Tá? As LCDs, elas foram regulamentadas pela resolução CMNE do Conselho Monetário Nacional, 569 de agosto foi agosto agora, de 22 Acabou de acontecer. Né? Exatamente. E a gente tem a previsão aí de começar a captação, era em outubro, acho que ainda não vai ser, a gente já está com toda a parte interna do BNDES pronta, mas ainda falta uma regulamentação que não nos diz respeito, mas diz respeito a B3, que vai ser onde tem o registro, enfim, e custódia dos títulos. Então, eles precisam, na verdade, de uma regulamentação específica. Não sei se precisar aqui o detalhe disso, mas ainda é uma regulamentação que está Então, vamos dizer que é janeiro do ano que vem, que deve ser a data para valer mesmo as pessoas que quiserem comprar essas LCDs. A gente espera fazer a captação antes, né? Mas a gente está dependendo dessa regulamentação a questão da B3 mais operacional agora. Exatamente, um aspecto mais operacional. Mas, de qualquer maneira, a gente vai, no primeiro momento, só para também uma captação privada, né? Uma emissão privada, desculpa, tá? Tem um teto de 10 bi, né, que eu vi lá na lei. Como é que funciona isso? Isso é por banco? É por instituição? Como é que é? Olha só, o que está na lei é um limite anual de 10 bi por ano. Isso está na lei. Tá? Aí, obviamente, a regulamentação... Isso é por instituição ou é o volume total das letras? Não, por instituição. Tá, então o BNDES, a princípio, só pode pegar 10 bi disso. Isso. Tá. A regulamentação do CMN, ela detalha isso, né? Que não assim, o BNDES não nos afeta diretamente, porque a gente vai bater sempre nesse teto dos 10 bi, tá? As emissões por ano,
elas não devem ser superior a 6,5%, né, do patrimônio líquido da instituição, e o saldo não deve ser superior a 25% do patrimônio líquido da instituição. Então, assim, você tem uma regra de fluxo, uma regra de estoque, né? E fala alguma coisa das taxas que são cobradas? Como é que vocês vão definir isso? Não, as taxas são os indexadores são os indexadores do FAT, exatamente. São as mesmas taxas, tá? Então, assim, a gente tem essa limitação. Então, a gente tem 10 bi por ano limitado a 25%, que dá 40 bi, mais ou menos, em 4 anos. Tá? Se pensar assim, em 4 anos, a gente topa no... Essa é a ideia. A gente topa no estoque determinado pela LCD. Assim, é muito importante, assim, novamente, assim, é um título de mercado, não é uma novidade do BNDES, do Brasil, né? Tem outros. Eu acho que o paralelo com a LCI, com a LCA é muito claro, né? Como tem um monte de LCI, os bancos emitem, de imobiliário, as LCAs também, enfim, eu acho que a LCD vai acabar virando um título desse tipo, né? Só que a diferença é que é de bancos públicos, mas... Só que para financiar projetos de desenvolvimento, né? Claro, desculpa. Não, claro, mas o LCI é um crédito direcionado ao setor imobiliário, o LCA é um crédito direcionado ao agro, e o LCD é um crédito direcionado ao desenvolvimento. Isso. E muito importante, assim, acho que até esse é um ponto, isso está na lei, tá? O banco ele tem um compromisso com a transparência, a gente vai ter relatório de impacto da emissão das LCDs, vamos dar transparência total a números, aos indicadores, então a gente, isso está na lei, tá? Então assim, nada diferente do que o banco já faz, tá? A gente é o business as usual, né? Mas nesse caso específico tem um compromisso na lei da gente fazer, sim, e eu acho que até assim que assim, a gente sofreu, né, algumas críticas, né, sofreu algumas críticas, você está sendo eufemístico, né? Mas tudo bem, vamos manter que sofreu algumas críticas. Né? Então, assim, por exemplo, o nosso título vai ter, assim, até onde me consta, assim, as LCAs, as LCIs não tem essa transparência, essa avaliação de impacto que a gente vai ter. Então, se você pensar pelo lado, né, de quem está concedendo benefício tributário, ele vai ter nesse título, né, uma avaliação, né, do impacto daquele benefício que está sendo... Claro. Até porque o agro e o imobiliário é altamente questionável, né? De por que você precisa de um subsídio para investir no agro, ou por que você precisa de um subsídio para investir no setor imobiliário, né? No desenvolvimento econômico tem muito mais argumento, né, para usar inovação tecnológica, sustentabilidade ambiental, desigualdade de renda e pobreza, né, que são problemas econômicos que é um pouco a garantia que o BNDES vai dar, né? Que justificam os subsídios, exato, né? É um pouco a garantia que o BNDES vai dar, né? Assim, a gente vai financiar projetos, né, relacionados ao desenvolvimento econômico, sustentabilidade ambiental, etc. Só para você ter uma ideia, que eu acho que é um número que você obviamente conhece, o volume total desses instrumentos, aí, incluindo CRI, CRA, debênture incentivada, aí vai embora. Estoque de 2023, a gente tinha 1,5 trilhão, aproximadamente. Se botar tudo, né? É muita coisa, né? É muita coisa. A gente está falando aqui das LCDs, se você pensar que são, né, o BNDES é a maior das instituições de desenvolvimento, né, assim, outras vão estar habilitadas, estão aptas a emitir. Mas dificilmente alguém vai chegar em 10 bi, dificilmente alguém vai chegar em 10 bi, né? Só o BNDES que deve. Digamos que o banco ele vá no limite do que ele pode emitir. Né? Isso vai representar quanto do estoque total de instrumentos? Nada, né? E mais, assim, né? E mais, né? Se você pensar também, em algum momento, uma das críticas que a LCD sofreu, ela pode trazer dificuldade para a rolagem da dívida pública. Imagina. Se você pensar aqui, né, o plano anual de financiamento da dívida pública de 24 previa emissão de 1,3 trilhão por ano. Por ano. Então, assim, eu acho que são momentos mais frágeis, né? E diante do impacto que isso pode ter, né, para o BNDES, de ter uma fonte adicional, de não depender exclusivamente do FAT. Então a LCD tem essa importância. Assim, se você olhar pelo lado, claro que a análise que a gente faz
não é muito para o lado de quem investe, mas se você for olhar para o lado de quem investe, da pessoa física, é um título seguro, de uma instituição, né, reconhecida. Claro, sólida, lucrativa, né, numa posição financeira excelente. Né? Exatamente. Então, assim, esse foi um projeto, assim, muito importante, assim, para o BNDES, como eu falei, assim, já é uma batalha, assim, da instituição faz tempo, e a gente teve, enfim, a gente conseguiu esse ano, tá pronto, vamos aguardar agora essa última regulamentação operacional sair, né? E aí eu acho que a gente vai ser capaz de fazer a primeira emissão. A gente, obviamente, tem que testar ainda, né? Mercado, você já tem alguma ideia de lote, de tamanho, de prazo? Ainda não está desenhado isso ainda? Não está desenhando ainda. Mas as pessoas vão, eventualmente, isso vai aparecer nas plataformas aí do XP, do BTG, dos bancos, vão aparecer títulos do BNDES lá isentos de imposto de renda. Então, quando aparecer, a pessoa já sabe o que é. É disso que a gente está falando. Exatamente. Então, assim, é um projeto muito importante, assim, muito importante, que a gente espera que ganhe tração. Assim, só pela regulamentação, esses limites eles não são rígidos, né? Assim, em tese, assim, o Conselho Monetário Nacional tem a prerrogativa de alterar esses limites. Tá. Né? Então, inclusive o 10 bi ou o 10 bi ficou na lei ou o Conselho Monetário? Não, inclusive o 10 bi, porque a própria lei dá essa competência para o Conselho Monetário Nacional. Então, em tese, é algo que na frente, a depender, né, da profundidade do mercado, das necessidades, é algo que pode ser eventualmente negociado e alterado. Tá? Assim, então, é muito claro, né, assim, o papel que a LCD tem na nossa estratégia de captação. Assim, a gente também pretende, assim, claro que depende das condições de mercado novamente, né, mas a gente pretende ser capaz de repassar para a taxa esse benefício. Claro que a gente não sabe ainda, né, mas é algo que a gente, assim, do ponto de vista conceitual, espera, né? Claro que aí precisa ver o mercado, como é que vai ser, o tamanho. E nesse caso não tem agente repassador, não tem nada disso, né? Porque você coloca lá o título na plataforma e capta o recurso e acabou, né? Aí sim, aí uma vez que o BNDES capte, a gente, na nossa gestão do recurso, a gente vai dar da mesma maneira, né? Só para entender como é que funciona isso. Da mesma maneira que os indexadores, a gente tem que construir internamente, o que a gente chama de política operacional, né? Vou ter que dizer esses recursos para onde eles estão, para que setores e segmentos eles estão indo. Aí, uma vez que eu capto o recurso, a gente entra no nosso operacional, no nosso modelo de negócio, seja via operação direta ou via operação indireta. Tá? Isso é uma avaliação que a gente precisa estar fazendo, né, dentro do BNDES. Sim, mas aí é do métier de vocês, é o que vocês fazem no dia a dia. Né? É o que a gente já faz. Boa. Bom, fantástico, Daniel. Estamos chegando aqui no final, tem mais uns 5 minutinhos aí. Acho que vou deixar as palavras finais para você fazer a propaganda, então, para as pessoas ficarem tranquilas e comprarem essa LCD a partir do começo do ano que vem, tendo a garantia de que esse dinheiro vai para um recurso, vai para um destino social, né? Que é da natureza do banco, né? Diferentemente do outros bancos privados que não necessariamente estão preocupados única e exclusivamente com isso, né? Assim, eu só para concluir e reforçar, eu acho que o BNDES voltou a ter um papel que se espera de uma instituição de desenvolvimento, né? Passou a ser central na construção dos planos estratégicos do governo federal, dos planos de desenvolvimento do governo federal. A gente tem um desafio muito grande, Paulo, de fortalecer o nosso fund, né? Que passa por diversificar nossas fontes de recursos, e esse projeto da LCD, assim, as letras de crédito são fundamentais para isso. Tá? E com toda, como você falou, né, eu acho que é um título emitido pelo BNDES, né, uma instituição, né, de 70 anos, né, solidez financeira, que é lucrativa. É engraçado você lembrar, Daniel, o BNDES tem uma super tradição no exterior das captações que ele já fez ao longo da história, de títulos sempre rentáveis, pagos em dia, né?
o BNDES tem uma super reputação lá fora como tomador de crédito, né? Algo que não aconteceu no Brasil porque nunca teve esse espaço, como ele começa a ter agora, como, né? Isso eventualmente poderia até significar novas avenidas de captação para o banco aqui internamente, né? Sim, exatamente. E assim, essa importância adicional, assim, olhando do próprio governo federal, né, da gente ser capaz de andar assim, sem depender exclusivamente do FAT, né? Claro, não, e faz muito sentido, porque sendo uma instituição eficiente, que investe bem os recursos, né, e que possa remunerar. E aí, só para uma nota conclusiva, Paula, assim, e aí a gente complementa essa estratégia nossa de captação com captações específicas, para fins específicos, é caso, né, dos vários fundos, né, alguns fundos que a gente, né, o principal deles é o Fundo Clima, né, que ganhou uma outra disso, mereceria ter um novo programa, tá, Paula? Sem dúvida. Não, a gente precisa fazer um bem lembrado, eu vou te ajudar, eu vou te chamar para você me ajudar para a gente fazer, porque vale uma conversa atualizada do Fundo Clima, né, porque aconteceu muita coisa nova, né? Eu acho que é um programa específico, eu não vou nem falar muito do Fundo Clima, mas aí a gente complementa. Você pode falar, posso te chamar para a gente falar do Fundo Clima? Você já se compromete aqui no ar, aqui online? Me comprometo, se não for eu, alguém que vai falar tão bem ou melhor que eu. Boa. Então já tá feita a convocatória aqui, temos que gravar um programa para fazer a atualização do Fundo Clima, né? Acho que vale a pena, sim. Mas, enfim, foi um prazer enorme participar do programa, como falei, 2 anos aqui ajudando, de backstage, acompanhando, e importante ter participado, para contar um pouquinho aqui da estratégia do banco, do que a gente tem feito para fortalecer aí a capacidade do BNDES. Legal, te agradeço, Daniel, por essa aula que você deu para a gente aqui de LCD, né? Estamos aqui ávidos para comprar esses títulos, esperando que eles saiam rapidamente, que a B3 agilize aí a regulamentação e tudo mais, e que seja um primeiro passo de uma avenida bem maior eventualmente de captação para o banco internamente, né? Porque faz todo sentido pensar nisso, né? O banco poder ampliar a sua base aqui dentro do país, captando, não dependendo necessariamente do orçamento público. É isso. Legal, obrigado, Daniel. Obrigado. Tchau. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-BNDES, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-BNDES nas redes sociais. Até a próxima!